fim chegou a Páscoa, gente, uma época que eu amo demais. Assim como o Natal é super importante, né? Para nós somos cristãos, essas datas, né? Esses marcos comemorativos. E a Páscoa acaba sendo ali, eu não vou falar que é o mais importante, porque, enfim, né? A Bíblia inteira ela é importante, mas a obra redentora de Cristo, ela acaba sendo ali o ponto central do porquê que a gente precisa de fato de um Salvador, né? Como é que funciona a remissão dos nossos pecados. Então é um ponto central mesmo para quem é mãe cristã, que faz devocional em casa, né? Que tem esse interesse e de si esse chamado de ministrar o coração dos filhos. A Páscoa é um momento importantíssimo e super pertinente para você trazer essa questão de que nós somos pecadores, nós precisamos da ação de Jesus na nossa vida para que nós possamos ser redimidos do mal que é em nós, do pecado que habita em nós. Mas hoje, né, eu vim falar aqui, dar dicas para vocês em relação à ministração da primeira Páscoa. Então, para quem aí tá fazendo com a gente esse advento de Páscoa, eu quero trazer aqui para vocês algumas ideias, alguns complementos, né, alguns insights talvez do que você pode fazer aí na sua casa para não somente complementar, você pode sim complementar, mas para trazer robustez e talvez ali algumas alternativas caso você ache, né, que precisa adequar alguma coisa aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, no nosso advento de Páscoa a gente tem a proposta de fazer 16 dias, né, uma jornada, vocês veem aqui em casa, eu gosto muito de questão visual e a gente já está praticamente finalizando, e a nossa proposta então é trabalhar a primeira Páscoa, então até para a criança conseguir entender, não, mas por que foi na Páscoa que Jesus ressuscitou, mas a Páscoa não é quando Jesus ressuscitou, e por que fala que ele ressuscitou na Páscoa? Então eu achei muito importante trazer a primeira Páscoa para as crianças, para a gente fazer essa conexão de como Jesus era a promessa lá já mostrada no Antigo Testamento e como se cumpre, né, se consolida no Novo Testamento. Primeiro ponto, antes de eu começar a falar de dicas, né, que dá pra ver aqui que eu vou trazer algumas ideias, eu quero trabalhar muito com vocês a questão até mesmo do versículo que eu coloquei ali para memorização, né, de trazer para as crianças, que é em Marcos 11, 24. Que fala, né, tudo que vocês pediram, crendo que já receberam, assim acontecerá. Por que é importante a gente trabalhar essa questão da oração com as crianças e de pedir, né, de fato levar para Deus as nossas necessidades, né? A salvação, Jesus vindo, ele acaba sendo uma resposta de uma necessidade que a humanidade tem de ser remido do pecado. E assim, né, embora a gente não veja Adão orando, falando, Senhor, por favor, né, manda um Salvador, me redime desse meu pecado, me perdoe. Não tem esse registro na Bíblia. Eu parto do pressuposto que de fato Adão ele teve uma entrega ali para Deus, sabe? De buscar de fato essa reconciliação com o Senhor. Até mesmo porque quando a gente olha para a história de Caim e Abel, a gente vê que eles estavam se relacionando com Deus, que eles estavam entregando oferta para Deus e que acabou gerando ali inclusive o primeiro homicídio. Então eu acredito que houve ali um repasse por parte de Adão para com seus filhos, acerca de quem era o Senhor, né, de como que era esse relacionamento, enfim, né, tô trazendo ali a minha perspectiva, tá, com base no que a gente vê também ao longo da história bíblica do Senhor falar, ó, Moisés, coloca isso na lei, tem que repassar para filho, tem que ensinar o filho, e etc, que a gente vê isso se perdendo ali ao longo da expansão da humanidade. Então a gente começa trabalhando a primeira Páscoa com a opressão do povo hebreu, né, dos israelitas lá no Egito, a opressão de Faraó, a escravidão. E como é que eu conecto isso com os nossos dias de hoje, né? A gente vive uma opressão, né, espiritualmente falando, a gente vive na opressão do pecado, né? A gente vive na opressão, da escravidão do pecado e na opressão do diabo em nossas vidas, né? E nós precisamos pedir para Deus constantemente o perdão pelos nossos pecados, né? A gente precisa ter um olhar para Jesus e falar, eu quero, Senhor, eu quero ser reconciliado no meu relacionamento com Deus. Então, quando a gente olha para a história e a gente traz o primeiro dia, né, que os israelitas clamaram a Deus pedindo a salvação, esse também deve ser o nosso clamor. E aí, nós sabemos que nós já temos isso em Cristo. Então, essa é uma conexão muito importante que a gente faz, né? Isso já está feito. Jesus já fez essa obra e nós já recebemos, mas nós precisamos nos apropriar. Então, esse versículo ele fala, né, muito sim sobre oração de petições, obviamente, mas também fala sobre a oração de convidar Jesus
para a nossa vida, para ser o Senhor e Salvador da nossa vida também. Então, vocês podem abordar da forma, né, que o versículo por si só se apresenta, mas vocês podem trazer isso como complemento, não somente para justificar, né, porque que a gente precisa de um Salvador, mas para trazer maior consciência da criança em relação à situação dela, de ser uma pecadora e de carecer do perdão e da justificação do Senhor. E aí, como atividade do versículo, e aí eu já vou dar a primeira dica para vocês estão vendo que tem 3 aqui, eu tenho 2 filhas, mas eu sempre faço com as meninas, quando dá, assim, a maior parte das atividades eu faço a minha, essa aqui é o meu que eu fiz, né, então eu faço a minha. Então se vocês têm aí a oportunidade, eu sei que na caixa eu acabo vindo um item, né, para quem tem um filho, mas se vocês têm a oportunidade de também fazer com seus filhos e eles verem, né, vocês aplicando, né, se envolvendo, é muito legal também, porque a criança entende que é uma palavra para todo mundo, sabe? É uma aplicação para todo mundo. E aí, essa atividade, né, acaba sendo aquele telefone, esqueci o nome dele que usa, não é telefone portátil, telefone sem fio, não lembro o nome, mas, e funciona mesmo, né? Então, para funcionar, né, se vocês forem fazer, vocês precisam esticar muito bem a outra pessoa lá, o fio tem que estar muito bem esticado, para na hora que você falar, de fato, fazer a vibração, né, pelo fio e chegar no ouvido da outra pessoa. Então, falem bem esticadinho, fica essa dica para vocês. Mas também, a outra correlação que a gente faz com essa atividade em relação a esse versículo portanto, de tudo que vocês pedirem em oração, e em outra parte, Jesus fala também, né, em pedir em meu nome. Então, vocês podem até fazer essa correlação com outros versículos. A gente pode falar que Jesus é o fio que nos conecta a Deus, né? Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Então, vocês também podem utilizar isso como complemento ali na ministração e no uso do versículo. Eu quero agora dar dicas práticas mesmo de como vocês podem fazer aí. Mas a primeira dica que eu quero dar pra vocês e que eu faço em casa há muito tempo, quem me acompanha há mais tempo nos devocionais sabe. Eu gosto muito e minhas filhas estão muito habituadas com uma questão visual, assim, sabe? A gente tá organizado de uma forma que a gente sabe o que tá acontecendo. Então eu sempre uso a minha parede, gente, ela toda marcada mesmo, porque eu colo na parede, tô nem aí. Parede a gente pinta depois. Então eu gosto muito de visualmente as minhas filhas, sabe? Saberem que elas estão aprendendo sobre alguma coisa. E muitas vezes elas já pararam ali na parede, ministraram, sabe? Relembraram por si só, às vezes elas ficam paradas ali lembrando, então... Uma dica que eu dou vocês receberem o template, não precisa necessariamente ser uma parede como eu, tá? Cada um faz de um jeito, mas deixe no local acessível, para a criança saber, né? Para a criança por si só resgatar, para a criança lembrar. Tem hora que as minhas filhas pedem, mãe, faz o devocional, mãe, faz o devocional. Então é um convite de fato para a criança relembrar e estar inteirada, né? Estar interessada naquilo. Eu cortei, eu fiz uma jornada, eu preferi fazer assim um pouco mais amplo, então eu recortei, fiz os caminhos. Não tá aqui, mas eu tenho a foto das meninas e aí eu vou colocando de acordo com o dia que a gente tá. Agora eu vou entrar nas dicas funcionais em relação à ministração. Então vocês receberam ali recurso visual, né? Então tem todas as imagens das pragas por dia. Tem de Moisés nascendo, né? Tem de Moisés na sarça, de Moisés sendo resgatado pela princesa, tem Moisés na sarça ardente, e tem, por exemplo, a pirâmide para vocês montarem. Particularmente também é uma característica minha, embora eu mande o recurso visual para vocês, a foto, né, das pragas, enfim, para vocês usarem, eu particularmente prefiro mais a questão ali física, né, tátil, para a criança. Então eu sempre gosto de montar cenários, né, como na pedagogia em si, né, chamam de small worlds, né, aqueles mini mundos. Eu gosto de montar esses cenários, eu acho que deixa muito mais participativa, basicamente a gente se inserindo, sabe, no contexto, no ambiente da história. E eu percebo que as minhas filhas respondem muito bem quando elas veem esse tipo de interação. Então a outra dica que eu posso dar pra vocês se vocês tiverem, gente, é óbvio, né, isso não é mandatório, mas se tiverem, eu gosto muito de coisa de madeira, mas pode ser miniaturas normais, montem de fato um cenário, sabe? Cria aquele contexto, cria a situação. O meu Moisés aqui, esse Moisés na verdade foi José no advento de Natal, agora ele virou Moisés. Então esse aqui era Jesus, Rei dos Reis, do advento que eu fiz sobre quem é Jesus no Natal em 2022, por aí. Então eu reutilizo muita coisa e aí fica essa dica pra vocês, né? Igual teve a praga do gafanhoto, né? Que eu falei ontem pra elas, então eu uso o gafanhoto. Então o que vocês tiverem aí pra complementem, né? Algumas coisas vocês vão receber, então vocês receberam
essas pedrinhas como, né, de gelo, que é da praga 7, então usem bastante. Tem os tijolinhos também, né, que mostra ali a opressão do povo hebreu no Egito. Então eu acho que esses recursos visuais, eles ajudam a inserir a criança, sabe, naquele contexto. Basicamente eu estou entrando na história. E isso é muito legal, porque desperta o imaginativo da criança. Eu como psicóloga te garanto que quando a gente atrai a mente, mais facilmente a gente conecta o coração. Então fica essa dica para vocês, também se vocês puderem, né, complementem aí, insira artigos que facilitem, captem ali a atenção da criança. Uma outra coisa assim que eu sempre falo, eu tenho bíblias infantis, mas sempre faça a leitura bíblica, nada substitui a palavra de Deus, então eu sempre leio o que está na palavra para as meninas, e as minhas filhas têm a própria Bíblia, e a Bíblia normal, tá? A Bíblia é grande, tem a Bíblia infantil que é ilustrada, mas tem a Bíblia normal. E muitas vezes quando vai ministrando, aqui a B acabou não fazendo, né? Porque a gente não tá levando lápis de cor, mas assim, sempre a gente ela grifa o que ela acha importante, né? Ela me vê fazendo devocional, Bible Journal, e aí ela falou assim, mas tem que riscar a Bíblia? E eu falei, não, filha, eu expliquei o que era, né? Então, e hoje ela gosta muito de fazer isso, a Estela faz também. Então, uma outra dica que eu dou é incentive seus filhos a terem amor, paixão pela palavra e fazer o registro deles, do aprendizado deles. Isso é muito legal. Bom, falando agora, né, sobre, já dada a dica de inserir elementos, né, para contação de história, eu quero falar sobre as atividades. Na caixa, vocês já vão receber uma proposta de atividade para ser realizada. Mas o que eu dou de dica, assim, que eu faço? Óbvio, né, eu faço as atividades, mas eu já estou fazendo Advento de Páscoa, já tem 3 anos, né, e eu estou repetindo, né, são 3 anos que eu estou fazendo de fato a primeira Páscoa, porque criança precisa de repetição, tá? Acho que isso é importante. Hoje a Beatriz, que tem 6 anos, ela já relembra muito mais, ela já sabe, já entende muito mais, já resgata muito mais, mas pra Estela é praticamente como se eu estivesse falando da primeira vez, sabe? Então é importante a gente fazer, né, as coisas de novo. E como elas já fizeram, alguma das atividades que foi proposta para vocês é com base nos adventos anteriores, eu vou dar uma dica complementar. Para quem me acompanha, né, nos devocionais sabe que eu sempre monto um caderno mesmo, que é onde elas vão registrar os aprendizados ou colocar as atividades de fixação. Assim como nós adultos anotamos cultos, sabe? Anotamos nosso devocional. Isso aqui é uma disciplina espiritual. Eu super indico, assim, super recomendo que vocês façam, se vocês puderem, né? Trazer essa proposta para o filho de vocês, que é muito, muito legal. E aí, o que eu tenho feito, né? Para as atividades que eu não vou refazer com as meninas, eu tenho proposto outras coisas e eu vou deixar essa dica para vocês. Eu vou dar a dica das 3 primeiras atividades, que acaba sendo o primeiro bloco ali, antes das pragas, que é onde a gente fala sobre Deus escutar as orações, sobre propósito, que é o nascimento de Moisés e ele ter sobrevivido ali à execução, né, dos meninos, dos filhos mais velhos, e a sarça ardente, que também é a questão do chamado. Então, Deus ouve orações, propósito, né, identidade e chamado. São esses 3 itens que eu quero falar com vocês hoje e dar dicas de como fazer. Aí, olhando para a primeira atividade, né, uma dica que eu dou, que fala ali sobre a opressão do povo do Egito, aí aqui eu vou até mostrar o caderno da B, aqui vocês viram que a gente tinha até o registro de Noé, que a gente fez antes, mas aqui a gente já está trazendo então um estudo com base em Êxodo e estudo em Páscoa. Então, deixe muito claro ali o que está sendo trabalhado, né? E aqui, quando eu fiz o devocional, expliquei sobre a opressão, né, do Egito, falei sobre o pecado, falei sobre a escravidão, então falei, hoje nós somos escravos do pecado, né, e trouxe a questão, né, que Paulo ensina, que o bem que a gente quer fazer não faz, então dá pra você ir fazendo outras conexões, e aí pra registro, eu quis muito propor para elas assim, ó, o que a gente aprendeu de fato, né, sobre o que a gente estudou hoje, e aí elas falaram, eles eram escravos do Egito e oraram para Deus libertar, que foi a atividade do versículo de memorização. E aí eu simplesmente cortei plaquinhas de EVA e cada uma montou a sua pirâmide, porque, né, o tijolinho a gente tem utilizado muito como a representação do pecado, da opressão, e cada uma fez então, a proposta foi fazer as pirâmides como o povo era oprimido, que era o que eles faziam, e cada uma fizeram a sua. Então, fica essa dica de atividade complementar.
Eu gosto de utilizar caderno por conta dessa disciplina espiritual, mas vocês podem utilizar massinha, sabe, para fazer a pirâmide. Vocês podem pegar blocos de montar, amo Lego, e pedir para eles fazerem também uma pirâmide. Então tem bastante ideia complementar que vocês podem fazer para trazer mais vivência mesmo para o devocional de vocês. Do segundo dia que a gente fala sobre identidade, é que eu não tenho ele montado aqui, que já faz um tempo que eu fiz, mas vou ver se eu coloco uma foto aí em algum lugar. Eu fiz um mini mundo, eu peguei uma bandeja, né, eu tenho aquela mesinha Montessori que tem aquele vão, e montei ali uma cidade do Egito, e fiz um potinho com água onde tinha uma cestinha onde Moisés ficou. Então fica essa dica também para uma experiência sensorial, mas também como fixação. Tem aí na atividade de vocês fazerem, né, traçado, mas aqui eu quis usar linha mesmo para fazer um cesto, e aí elas colocaram Moisés, né, dentro de um cesto. Então fica essa dica de atividade. E por fim, falando sobre sarça, né, sobre o chamado, a proposta é vocês fazerem aquela de LED. As meninas a gente fez também aqui em casa e colocar à noite, assim, para um momento de oração legal. E aí nesse dia vale muito a pena vocês orarem em relação ao chamado, né, das crianças. Então, ressaltar, Deus, nós sabemos que nós viemos para cá com um propósito. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu para algo ser feito para o teu reino e para ti. Então também trazer isso, se vocês quiserem utilizar essa vela, essa sarça à noite, no momento de oração ali, para finalizar o dia, vai ser muito legal, uma experiência muito legal que a gente fez e vale super a pena. Que eu vou dar dica para vocês, a gente fez uma sarça fazendo pingos no maço-fit e assoprando com canudo. É muito legal para criança, então elas fizeram isso e eu peguei folha normal mesmo, folha de planta e propus para elas fazerem carimbo também das folhas e fazer a sarça e eu achei que foi tão lindo, gente, vale super a pena. Então fica essas dicas aí pra vocês de atividade complementar. E por fim, assim, a última dica que eu dou, vocês receberam os flashcards, onde está a passagem bíblica que destaca o acontecimento daquela ministração do dia. Mas eu sempre falo, gente, vocês podem utilizar livro, né? Vocês ganharam o livro e tal, que eu escrevi ainda, mas nunca substitua a palavra. Né? Vocês têm que trazer a palavra pro devocional de vocês, então eu sempre leio na minha Bíblia, sabe? Vamos ver aqui que Deus falou, né? Como que a Bíblia registrou, porque a Bíblia, ela traz ali, ela é rica demais. E se você ainda não tem, se seu filho ainda não tem uma Bíblia, invista nisso, tá, gente? Tem Bíblia aí de R$20. Invista numa Bíblia integral para criança. E aí eu falei de disciplina espiritual, né, com registro em caderno. A outra dica que eu vou dar é, assim como a gente também marca, né, grifa a nossa Bíblia, se você não grifa, você não é crente não, hein? Brincadeira à parte. Mas incentiva a criança também a fazer o mesmo, sabe? A ela entender que a verdade está aqui. É aqui a fonte dela, de onde ela vai entender e aprender acerca daquilo que o Senhor quer ensinar. Então, minha última dica, né, desse vídeo gigantesco que já está, utilize a Bíblia, faça a leitura na Bíblia e incentive a criança a encontrar enfatizar, né, ressaltar ali na Bíblia a passagem, enfim, do que ela aprendeu. E é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês desses primeiros 3 dias. Eu acabei fazendo uma introdução mais ampla de dicas gerais, né, mas trouxe 3 dicas aí específicas para esse primeiro bloco, que antecede ali as pragas, que eu falo de fato de Deus ouvir as orações, então, né, o amor de Deus para com o seu povo, a questão do nosso propósito, identidade de Cristo e a questão também do nosso chamado. Então é isso, espero que vocês estejam aproveitando bastante. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho ali de ideias sobre as 10 pragas. E é isso, até mais, um beijo!